Vamos fazer a leitura inicial e depois a gente volta para o texto. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir essa época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Pai amado, essa é a sua santa palavra, Senhor. Mais uma vez estamos diante dela, Pai, meditando sobre ela, Senhor. E essa é a tua palavra que consola a tua igreja, Senhor, que exorta a tua igreja, que molda a tua igreja ao caráter de Cristo, Senhor. E é pela tua palavra que o Senhor nos santifica. Pai, que o Espírito Santo de Deus ilumine o texto sagrado, Senhor, e nos dê entendimento e discernimento espiritual, nos dê espírito de sabedoria para compreendermos a tua palavra, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então a gente tem visto Jesus no seu ministério terreno falando às multidões. Então são uma série de estudos anteriores que nós temos visto Jesus falando às multidões e aos hipócritas fariseus, e alguns hipócritas também das multidões. E ele ensina sobre ansiedade, sobre avareza. Ele já havia falado anteriormente sobre hipocrisia. Ele fala sobre vigilância. E aí no último estudo nós vemos que ele fala uma advertência muito séria, que ele traria divisão e que ele traria fogo sobre a terra em determinado momento. E agora ele começa a falar para essa multidão sobre o perigo da falta de discernimento. Nós vamos dividir a nossa meditação aqui hoje em duas partes, dos versículos 54 ao 57 e depois os 58 e 59. Então, eu gostaria que nós lêssemos novamente dos versículos 54 ao 57. Eu encorajo os irmãos a prestarem atenção na palavra de Deus, palavras de Jesus. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem a chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir essa época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Mais uma vez que nós, lendo o relato dos evangelhos, nós lemos um relato de uma advertência de Jesus. Mais uma vez. Quantas vezes, irmãos, nós que estamos expondo o Evangelho segundo Lucas durante esses últimos meses, quantas vezes nós olhamos e observamos advertências de Jesus, advertências sérias de Jesus? Muitas vezes. E essa aqui é mais uma delas. Jesus, ele já tinha falado sobre a hipocrisia dos fariseus. E não apenas os fariseus, muitos naquela multidão agiam como hipócritas. E ele já havia falado sobre hipocrisia. E nós vemos que a palavra de Deus diz que esses hipócritas, eles se achavam guias de cegos. Então, nós somos guias de cegos. Nós somos luz para os que estão em trevas, instrutores para os ignorantes, mestres de crianças. Nós vamos ler esse versículo depois com mais calma. Só que Jesus mostra que, na verdade, eles que se achavam guias de cegos, na verdade, eles estavam cegos. Jesus, outrora, ele diz que é como se um cego estivesse guiando outro cego, ou seja, os dois estão perdidos.
E essa era a situação da maioria daquela multidão e de quase todos os fariseus, infelizmente. Então Jesus mostra para essas pessoas que elas estavam de fato cegas e elas achavam completamente o contrário. E aqui do versículo 54 ao 57, Jesus ele faz uma analogia com aspectos terrenos e coisas secundárias. E ele diz, olha, quando vocês olham o aspecto do céu, quando vocês olham se tem nuvem, não tem nuvem, se está vindo vento sul ou não, vocês conseguem saber se vai chover, se vai fazer calor, vocês conseguem discernir essas coisas. Na época dessas pessoas, não existia, você não conseguia abrir o celular, ir lá na previsão do tempo e ver a previsão do tempo para 15 dias. Você não conseguia fazer isso. Então, as pessoas tinham um grande discernimento em relação a esses aspectos terrenos. E Jesus afirma isso, olha, vocês discernem essas coisas terrenas. Vocês sabem quando vem chuva, vocês sabem quando vem calor. Agora, o mais importante, que não eram a estação, não eram o clima, o mais importante, que era a realidade monumental, que o Filho de Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o ungido de Deus, estava andando na terra na época deles, e eles não o aceitavam como Salvador, eles não o aceitavam como Messias, e eles endureciam o coração para essa verdade. Então Jesus diz, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época. E que época importante, meus irmãos. Época em que Jesus Cristo andava na terra no seu ministério terreno. E eles não discerniam isso. Mesmo com todas as provas, mesmo com todos os milagres de Jesus, todas as curas que ele fazia, mesmo Jesus perdoando pecados, mesmo Jesus, assim como nós cantamos, o grande eu sou, ele se dizia o grande eu sou. Ele foi perseguido e acusado por blasfêmia, porque ele dizia que ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, aquele que é um com o Pai, aquele que perdoa pecados, aquele que é o Senhor da natureza, Senhor dos mares, assim como o salmista diz. E eles não enxergavam isso, mesmo com todas essas provas. E como se não bastasse as evidências oculares dos feitos de Jesus, os milagres de Jesus, o mais importante, existiam muitas evidências bíblicas que Jesus Cristo é o Messias. Isso estava em mãos dos fariseus e os escribas. Eles tinham um Antigo Testamento como a palavra de Deus. Eles criam no Deus de Israel e eles rejeitaram o Messias de Deus, o Filho de Deus. Então, pior do que todas as curas e milagres, eles rejeitavam a realidade monumental porque eles tinham evidências bíblicas para isso. Para olhar para Jesus Cristo e entender que Jesus Cristo era o enviado de Deus. A palavra chama essas pessoas de cegas, endurecidas, insensatas, rebeldes. Isso é muito triste, irmãos, muito triste. Eles não entendiam o verdadeiro propósito da lei. O verdadeiro propósito da lei sempre foi apontar para Jesus Cristo, apontar para a obra de Cristo. Nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, eu vou citar esse versículo, Gálatas 3, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, e a palavra aio é tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E esses que estavam cegos para a realidade que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias enviado, o Salvador da humanidade, esses foram chamados por Jesus ali no versículo 56 de hipócritas. Pois nós vemos em diversas oportunidades que a fidelidade a esses, a fidelidade a Deus dessas pessoas era falsa. Que a espiritualidade delas era falsa, que a religião ela era apenas externa, uma religião externa,
um coração mau. E não é a primeira vez que Jesus ensina sobre hipocrisia, fala de hipocrisia. Eu gostaria de abrir com os irmãos Romanos capítulo 2, dos versos 17 ao 24, para a gente entender como a palavra fala sobre a hipocrisia religiosa. Romanos 2, do 17 ao 24. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Essa é a hipocrisia religiosa. E muitas vezes nós olhamos para textos como esse e nós pensamos, esses aqui são os fariseus da época de Jesus. Ou esses aqui são os judeus que não recebem Jesus como Salvador e acham que são o único povo exclusivo de Deus e isso aqui é para eles, não é para nós. Amados, todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus e nós não obedecemos a palavra de Deus, nós agimos como hipócritas religiosos. Todas as vezes que nós exigimos ou disciplinamos um irmão, uma irmã, e fazemos pior às escondidas, nós somos hipócritas religiosos. Amados, se nós não vigiarmos de fato, se o Espírito Santo de Deus não nos abrir os olhos para essa verdade, nós caímos em hipocrisia todos os dias. Isso é uma tentação que todos nós sofremos. Da hipocrisia religiosa. E esses fariseus especificamente, eles, além de exigir o cumprimento da lei de Deus, eles distorciam a lei de Deus. E muitas vezes eles exigiam o que Deus não exige, caracterizando de fato um legalismo, né? Interessante que a palavra de Deus nos mostra o nome de Deus é blasfemado entre os gentios quando agimos assim. Então, toda vez que nós agimos como hipócritas, o nome de Deus é blasfemado entre os que não creem. Isso é muito sério. Amados, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque quantas vezes, irmãos, nós nos enfurecemos com determinadas situações, nós fazemos pior. Nós somos mais frios espiritualmente, nós deixamos de lado as coisas espirituais, nós entramos num modo automático com a vida com o Senhor. E qual é a diferença para o irmão que está caindo em pecado? Nós devemos corrigi-lo com amor, com graça, com misericórdia, mas sem hipocrisia. Porque a partir do momento que a gente corrige o irmão, chama o irmão ao arrependimento, com hipocrisia, a palavra de Deus diz que nós não temos a condição de discernir e corrigir o irmão. Porque quando nós vamos tirar o cisco do olho do irmão e nós estamos com uma trave no nosso olho, nós não temos condição de discernir aquela situação. Porque nós estamos cegos. Enquanto a gente estiver cego com trave no olho, a gente não pode querer tirar o cisco do olho dos irmãos. Então que o Senhor arranque essas traves dos nossos olhos, arranque toda a hipocrisia, para que a gente possa discernir, ter os olhos abertos, para que pela graça de Deus a gente haja nessas situações de correção aos irmãos. Correção e nós sabemos que viver em comunidade, viver como igreja, reunindo com os irmãos, é viver em admoestação, em exortação, em encorajamento, e nós crescemos juntos.
ao caráter de Cristo. Tem mais um texto sobre esse assunto. Mateus capítulo 23. Evangelho segundo Mateus capítulo 23, dos versos 1 ao 3. Esse texto aqui é muito interessante. Porque em diversas oportunidades nós vemos que os legalistas, os fariseus, eles distorciam a lei de Deus. Eles exigiam coisas que a lei de Deus não exige. Por exemplo, eles colocavam restrições no sábado judaico que a palavra de Deus não colocava. Eles exigiam dos outros que jejuassem 2 vezes na semana, e em nenhum momento a palavra de Deus exige que a gente jejue 2 vezes na semana. Então, essa é a característica do legalista. Só que é interessante essa passagem. Olha o que ela diz. Mateus 23, do 1 ao 3. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ué, Pedro, mas a palavra de Deus não mostra que os escribas e os fariseus, eles distorciam a lei de Deus e exigiam dos outros o que a lei de Deus não exige? Então por que Jesus está falando que nós temos que fazer e guardar tudo o que eles vos disserem? O versículo anterior responde. Isso é muito importante. Porque o versículo 2 ele diz: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Nas sinagogas, alguém se assentava na conhecida cadeira de Moisés para fazer a leitura pública da lei, a leitura pública da palavra de Deus. E é nesse momento que nós fazemos o que eles falam. Por quê? Porque o que eles falam é a palavra de Deus. Agora, a partir do momento, fora da cadeira de Moisés, nas praças públicas, onde eles exibiam sua hipocrisia religiosa, nós não ouvimos, não os ouvimos, não devemos ouvir. Então, na cadeira de Moisés, quando os escribas e fariseus se assentavam e liam a palavra de Deus, faz e guarda o que eles estão falando, que eles estão lendo a palavra de Deus. Agora, não os imitem nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Outra coisa interessante que eu vejo muito por aí, pessoas dizendo assim, não, porque os fariseus eles eram legalistas, porque eles cumpriam a lei, né? Eles cumpriam. Os fariseus não cumpriam a lei de Deus. Aonde na palavra de Deus que diz que os fariseus cumpriam a lei de Deus? Eles exigiam dos outros e ainda colocavam peso em cima, distorcendo a palavra. Mas todas as vezes que Jesus fala para esse grupo religioso hipócrita, Jesus diz que eles não cumprem. Nós lemos ali em Romanos, capítulo 2, que eles que exigem que não adulterem, adulteram. Eles que exigem que não roubam, roubam. Então, quando eles lerem a palavra, os imite. Mas não os imitem nas suas obras, porque são todas falsas. São falsos, são falsas, são pessoas que de fato não guardam a palavra de Deus. Exteriormente podem até demonstrar que sim, mas interiormente são terríveis, corações maus, não regenerados e que pecam diariamente contra o Senhor. Então, achei muito interessante para que a gente entendesse melhor o que é hipocrisia religiosa. E isso não compete, não está aberto apenas para os fariseus e judeus que não recebem Jesus como Messias, mas a todos nós, se não vigiarmos e se não pedirmos para o Senhor, para que Ele nos conceda essa graça, para sermos moldados nesse assunto, né? Então ali no versículo 57, voltando para o nosso texto, Lucas capítulo 12, nós vemos que Jesus fala para essas pessoas que não tinham discernimento espiritual: olha, por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Então eles julgavam os aspectos da terra, as estações, o clima, as coisas terrenas, apontavam um dedo para os outros, mas não julgavam a vós mesmos o que é de fato justo. E o que era de fato justo naquele momento? A presença do rei dos reis ali com eles.
Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Messias enviado de Deus que eles tanto esperavam, estava ali e eles rejeitavam. Eles não olhavam para a sua condição de miséria espiritual, porque todos aqueles que um dia foram convertidos pelo Senhor, é porque um dia o Senhor revelou a condição pecadora espiritual, a condição corrupta, e se prostraram diante do Senhor em arrependimento e foram restaurados por Ele. Um dia, o Senhor nos alcançou pela graça. Isso aconteceu com cada um que teve essa experiência. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador terrível, eu me arrependo de meus pecados e eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Agora, esses hipócritas aqui, eles não discerniam isso. Eles não julgavam o que é de fato justo. Eu lembro que até nós meditamos nessa passagem aqui, que está lá em Lucas capítulo 4, que para mim é o clímax da rejeição dos fariseus e dos judeus a Jesus Cristo como Messias. Vamos abrir Lucas capítulo 4, dos versículos... Vamos começar ali no 18. Lucas 4, 18. Isso eu vou ler aqui. Olha que interessante. 17, volta no 17, por favor. Jesus Cristo, ele entra numa sinagoga em Nazaré. Nazaré é a cidade que Jesus Cristo foi criado. Ele entra numa sinagoga que estava tendo um culto lá, judeu. E ele, como muitas pessoas reconheciam ele como um mestre, foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Olha isso. Lhe deram o livro do profeta Isaías, deram a Jesus. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E aí Jesus abre em Isaías capítulo 61. E ele lê. Isso aqui é uma passagem que está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pode passar. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Versículo 21. Olha que maravilhoso. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E aí eles começavam, se a gente for ler depois, eles começavam a falar: ué, mas esse aí é o filho do carpinteiro, esse cara não é o Messias, não. E aí eles tentaram jogar Jesus do precipício, e Jesus, de forma milagrosa, passou por entre eles e retirou-se, mas Jesus, ele pega uma profecia lá de Isaías, e ele diz que o Espírito do Senhor estaria e ungiria o Messias para pregar o evangelho aos cativos, aos pobres, aos oprimidos. E ele estava pregando isso naquela sinagoga. E a partir do momento que Jesus diz assim, hoje se cumpriu a Escritura, o que ele quis dizer? Eu sou o Messias, a Escritura se cumpriu agora. Ou seja, vocês são os pobres, os cativos e os oprimidos. Aí as pessoas se escandalizaram. Nós, filhos de Abraão, a gente não precisa de salvação. O Messias, ele vai vir para curar os doentes e para fazer tais obras de forma terrena, mas nós, pobres espirituais, de maneira nenhuma. Então aí a hipocrisia. Então Jesus foi rejeitado em Nazaré, na sua própria cidade, lendo uma profecia que se cumpria naquele momento de forma maravilhosa. E eles tentaram matar Jesus depois disso. Então essa é a hipocrisia que nos tenta e que é de fato de todos aqueles que rejeitam a Cristo. Muitos daqueles, né? Porque alguns nem são hipócritas, eles fazem isso de peito aberto, mas de muitos que confessam com seus lábios, mas não creem de fato com o coração. E esse, com certeza, é um chamado para a gente se examinar. Porque a gente sabe que o pecado, ele nos cega, ele nos anestesia. Quando nós caímos recorrentemente em um determinado pecado, que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas,
chega num determinado momento que isso já não faz tanta diferença. Uma coisa que era abominável já não é tanto assim. E o pecado ele vai nos anestesiando, ele vai nos cegando, vai nos endurecendo. Por isso que nós temos que nos examinar dia a dia se nós não estamos sendo hipócritas em nossa vida com o Senhor. Porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho daqueles que foram libertos em Cristo, daqueles que eram escravos do pecado e hoje são livres em Cristo. A palavra de Deus nos promete que aqueles que nasceram de novo não são mais escravos do pecado. Então essa é uma advertência muito séria que o Senhor faz, muito séria. E eu gostaria que nós, como igreja também, nos para que a gente se atente a isso. Senhor, será que eu não estou sendo um hipócrita religioso? Muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus, mas de fato nós vivemos essa palavra? Então que o Senhor trate comigo, meus irmãos, trate com os irmãos, e que a gente considere isso diante do Senhor. Então, voltando lá para Lucas capítulo 12, nós vemos que mesmo com todas as provas, os milagres, as evidências terrenas, as curas que Jesus fez, os pecados que Jesus perdoou e tudo mais, eles continuavam a rejeitar Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado. E mesmo com as evidências bíblicas. Eu até trouxe aqui para citar para os irmãos. Esse aqui é um livrinho do Marcos Granconato, que a gente ganhou no seminário. Pequeno Manual de Doutrinas Básicas. Achei muito interessante porque aqui na página 69, na página 69 até a 71, tem um quadrinho das principais profecias já cumpridas sobre Jesus. É muito interessante porque ele escreve qual foi a profecia, qual o texto do Antigo Testamento que falou essa profecia e qual o texto do Novo Testamento que essa profecia se cumpriu. Assim como essa profecia que nós lemos agora, de Lucas capítulo 4, onde era uma profecia de Isaías capítulo 61 e que foi cumprida lá em Lucas capítulo 4, naquela sinagoga em Nazaré, quando Jesus leu aquele livro, o livro de Isaías. Aquela é uma das profecias que não está nessa tabela aqui, mas é um exemplo. E ele coloca algumas profecias, não todas, porque são muitas, né? Mas eu vou citar algumas para os irmãos. Se algum irmão, alguma irmã quiser depois essa tabelinha, eu posso mandar foto, porque daí você consegue ver a referência bíblica do cumprimento da profecia e qual o texto do Antigo Testamento que profetizava isso. É muito interessante. Mas algumas profecias sobre a messianidade de Jesus. Ele teria um predecessor, João Batista, né? Ele viria como um menino. Ele nasceria de uma virgem. Ele seria da linhagem davídica. Ele nasceria em Belém. Sua encarnação marcaria o início do fim do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ele iria para o Egito. Ele moraria em Cafarnaum. Ele teria um ministério de consolo e libertação. Ele teria um ministério de curas. Ele evitaria alardear sobre seu ministério. Ele ensinaria por parábolas. Ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Ele seria traído por alguém bem próximo dele. Ele seria entregue por 30 moedas de prata. Quando ele fosse maltratado, seus discípulos o abandonariam. Ele seria rejeitado e humilhado. Ele teria as mãos e os pés perfurados. Ele faria intercessão pelos transgressores. Ele teria sede e lhe dariam vinagre a beber. Ele seria traspassado, seus ossos não seriam quebrados. Repartiriam suas vestes e lançariam sorte sobre elas. Ele seria ferido em sua obra de derrotar Satanás. Ele clamaria ao Pai na hora da morte. Ele morreria entre os malfeitores. Seu sepultamento seria provido por um rico. Ele ressuscitaria e veria o resultado de sua obra. Famílias de toda a terra seriam abençoadas por meio dele como descendente de Abraão. E tem uma outra também que eu lembrei, que não está aqui na tabelinha do Marcos. Ele iria para o céu para ficar à direita de Deus, está lá em Salmo 110 e é cumprido em Atos capítulo 7. Então tudo isso que eu falei, que é a mínima parte das profecias, tem muito mais que eu não citei. Todas escritas no Antigo Testamento.
e sendo cumpridas claramente no ministério de Jesus. E aquela multidão e aqueles fariseus não discerniam a época em que viviam, não discerniam a realidade que estava à frente deles. E não confessava que Jesus Cristo era o Messias de Deus, o ungido de Deus, o Salvador do mundo. Então eu quis citar isso para os irmãos para nós entendermos o nível da cegueira espiritual, para a gente ter essa noção do nível de cegueira espiritual que o ser humano pode chegar. E que se não for a graça de Deus alcançando esse coração e revelando essa verdade, o ser humano ele é corrupto, cego e rebelde, inimigo de Deus. Uma observação. Nós vemos, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, que muitos judeus receberam Jesus como Senhor e Salvador. Isso é maravilhoso. Porque muitas vezes nós falamos aqui, citamos judeus, fariseus, e como se nenhum deles tivessem recebido Jesus. Pela graça de Deus, foi formada uma igreja em Jerusalém, uma reunião onde os irmãos eram parceiros das outras comunidades. Muitos judeus foram convertidos pelo Senhor e creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Senhor e Salvador e o enviado do Pai. Mas, como um todo, a nação de Israel rejeitou a Deus, rejeitou a Jesus Cristo. Então nós vemos que, de uma forma geral, eles rejeitaram, mas claro que há muitas exceções. E pela graça de Deus, o Senhor ainda alcança o coração, por mais duro que ele seja, o Senhor pode alcançar. Mas infelizmente, muitos judeus ainda até hoje continuam a rejeitar a Jesus Cristo e insistindo no seu erro, na sua cegueira, de que Jesus é o Senhor. Agora, para a gente pensar um pouquinho. Se esses... Porque você pode pensar assim, olha, mas eles estavam vivendo na época do ministério de Jesus, eles viram os milagres e tudo mais, eles são muito mais indesculpáveis do que nós. Eu discordo, irmão. Eu discordo. Nós temos todos os relatos dos evangelhos em mãos, coisa que eles estavam ali vivendo, mas não tinham. Não que eles são desculpáveis, de maneira que são indesculpáveis. Mas nós temos todos os relatos dos evangelhos em mãos. Nós temos todo o restante do Novo Testamento para nós, a palavra de Deus fechada. Nós vivemos numa era pós-ressurreição de Cristo com muito mais clareza. Então nós somos também indesculpáveis, assim como aqueles o eram. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1 que todos são indesculpáveis. Todos. Ah, mas o cara que mora lá nunca ouviu falar. Indesculpável. Todos. Então que o Senhor trate conosco, para que a gente não seja endurecido, para que pelo que o Senhor tem feito na história, pelo que Ele está fazendo na história e pelo que Ele vai fazer. Que a gente não feche o coração para essas coisas. Para que a gente saiba discernir as coisas espirituais. Assim como nós lemos aqui na abertura. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Aqueles que não creem, eles acham que é loucura. Então que o Senhor nos dê de fato um espírito de sabedoria e de discernimento. Porque aquelas pessoas, quando Jesus diz... Vocês não sabem a época que vocês vivem? Eu estou entre vocês aqui, vocês não discernem isso? Agora nós sabemos a época em que vivemos, pós-ressurreição de Cristo, aguardando a volta de Jesus Cristo? A gente discerne isso ou a gente vive a vida cheia de planos, cheia de coisas terrenas na cabeça e... Não, Jesus não vai voltar na minha geração, isso não passa pela minha cabeça. Jesus, a palavra de Deus encoraja do mesmo jeito. Hipócrita, você sabe discernir a época que você está vivendo? Jesus prometeu que Ele vai voltar.
E o Senhor nos encoraja a sermos vigilantes, independente se Ele vai voltar na nossa geração ou não. Mas Ele voltará para julgar essa terra. Nós lemos no estudo anterior aqui, o versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Jesus, Ele voltará, Ele julgará esse mundo. Então que Ele encontre a sua noiva, a sua igreja, preparada e vigilante para esse momento. Um temor que nós precisamos ter. De nós sermos... Uma definição legal de hipocrisia, que é um temor que nós temos que ter, que nós não sermos assim. Tito 1, versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz a Tito, no versículo 16 do capítulo 1. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Essa é a hipocrisia. Você alegar que você conhece a Deus, que você é um estudioso da palavra, que você congrega com os irmãos, que você é um santo, mas você nega a Deus com suas obras. E você até pode esconder essas obras dos irmãos, mas o Senhor a gente não consegue. Então que o Senhor, de fato, irmãos, trate conosco nesse assunto, que nós estejamos preparados e vigilantes para a sua volta. E que a gente saiba discernir essa época. E aí, aproveitando a advertência, aproveitando a exortação, Jesus agora faz uma séria advertência. A partir do versículo 58. Versículos 58 e 59. Então Jesus está aqui exortando a hipocrisia. E agora ele faz uma séria advertência. E como muitas vezes ele faz, ele usa uma ilustração. Ele diz assim: quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, que é o policial, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Muito interessante, porque pensa só, se alguém tem uma acusação falsa contra você, alguém te acusa de algo e que você sabe que é falso, e você tem provas de que essa acusação é falsa, você tem evidências de que essa acusação não é verdadeira, você tem um bom álibi, você tem uma defesa preparada, uma defesa prévia boa. É até bom você chegar no tribunal com esse adversário, porque lá você vai provar da sua inocência, e lá vai cair por terra todas as acusações falsas contra você, se você for inocente. Agora, se você tem um problema com alguém, a pessoa te acusa de algo que de fato você fez, existem provas de que você é culpado, existem evidências de que você é culpado, todo mundo está vendo que você é culpado, você tem culpa no cartório. Qual que é o encorajamento de Jesus aqui nesse caso? Você tem um problema com alguém, a pessoa te acusa de alguma coisa, resolve esse problema antes de chegar no julgamento. Porque se chegar no magistrado, se chegar no tribunal, o juiz vai te condenar, porque tem provas contra você. E ele vai te mandar policial, o policial vai te jogar na prisão. E você não vai sair de lá, enquanto não pagar o último centavo. Então, que analogia é essa que Jesus está fazendo aqui? Jesus está basicamente dizendo assim: vocês hipócritas, reconciliem-se com Deus enquanto há tempo. Reconciliem-se com Deus. Resolva seu problema com Deus enquanto há tempo. Se você tem culpa no cartório, e eu posso te garantir, Deus falando, pela palavra dele, que ele garante
que você tem culpa no cartório, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram contra Deus, todos nós herdamos o pecado de Adão, todos nós temos culpa no cartório. Então, se você tem essa culpa no cartório, que todos nós herdamos, e você não resolver esse problema com Deus, antes de chegar no julgamento, vai dar problema, você vai ser condenado. E aí, o policial, né, usando a analogia aqui, vai te jogar, o juiz vai te condenar, o policial vai te jogar na prisão, e dali você não vai sair. O que um pecador no lago de fogo, ele pode fazer para pagar a sua dívida com Deus? Nada. Se não há justiça humana aqui nessa terra, para satisfazer a ira de Deus sobre o pecado, se não há justiça nossa para satisfazer a dívida que nós temos com Deus aqui nessa terra, quem dirá no lago de fogo, na condenação? O pecador vai ficar lá até pagar o último centavo, ou seja, ele nunca vai pagar o último centavo. Ele vai ficar na prisão e não vai sair de lá. Então Jesus ele faz um alerta aqui, uma advertência. Reconciliem-se com Deus enquanto há tempo. Isso é muito sério. Resolve o problema com o teu adversário. Se você não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quem é o teu adversário? É Deus. A palavra de Deus diz que os que não crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador são inimigos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós somos feitos amigos de Deus pela obra de Cristo. Então, há uma saída. Há uma esperança maravilhosa, e é por isso que nós estamos reunidos aqui. Se nós estamos reunidos aqui, se nós estaremos reunidos aqui amanhã, nos cultos de domingo, nas reuniões de domingo, por quê? Porque há uma esperança, há uma saída. E nós cremos que a nossa dívida com o Pai, porque nós somos pecadores, nós pecamos contra um Deus santo e eterno, e a nossa dívida com Deus é eterna e nós não podemos pagar, mas nós cremos que alguém pagou essa dívida no nosso lugar. E esse alguém é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, que veio para essa terra. E lá naquela cruz carregou o nosso pecado. Carregou as nossas dívidas, a nossa culpa. Tirou a nossa culpa do cartório perante Deus. E hoje nós que éramos inimigos de Deus, agora somos chamados filhos de Deus pela obra de Jesus Cristo. Então aqueles que em arrependimento e fé creem no Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo, as boas novas, esses são reconciliados com Deus e podem chegar de braços abertos ao Senhor. E aqui nessa terra Ele vai nos tratar, Ele vai nos moldar, Ele vai nos santificar. Aqueles que foram atraídos a Jesus Cristo, naquela obra, na cruz do Calvário. Aqueles que pela graça de Deus foram atraídos a Jesus. Esses tiveram suas dívidas completamente canceladas com Deus. E agora vivem uma nova vida, porque morreram para essa vida. O velho homem se foi. Agora você tem uma nova vida em santidade, pela graça de Deus, em santificação. Uma vida maravilhosa em Cristo. Então essa é a esperança. Se você, às vezes você aqui não tem certeza da sua salvação, não tem certeza da sua confissão de fé, se de fato você crê no Evangelho, ou se você é um hipócrita. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele nos mostra que nós somos filhos de Deus, Ele fala a nós que nós somos filhos de Deus. Então se você não tem essa certeza, se você não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o chamado de Jesus é esse, não é o meu chamado, é o chamado de Jesus. Arrependa-se de seus pecados. Entenda que você é um pecador diante de um Deus santo, mas que Jesus Cristo carregou os pecados de todo aquele que crê naquela cruz. E quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, quando o Pai o ressuscita dentre os mortos, a palavra de Deus diz que Ele nos deu uma nova vida e agora nós temos uma nova vida em Cristo. O velho homem morre e quando nós batizamos nas águas para confessar isso para os irmãos, nós estamos declarando que o nosso velho homem morreu. E que quando nós saímos das águas, e que agora há um novo homem em Cristo Jesus, e é isso que representa o batismo. Muitas pessoas já batizaram nessa vida e nem sabiam disso. Então, amados, esse é o chamado de Jesus Cristo.
assim como foi o chamado dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos discípulos de Jesus. Reconciliem-se com Deus. E aqueles que já creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que o Senhor trate conosco, irmãos. Porque eu preciso muito, sabe? Eu fui muito confrontado com essa palavra. Quantas vezes nós somos hipócritas? De fato, hipócritas. Então, um desafio para nós, irmãos, uma semana sem hipocrisia. Que o Senhor trate conosco, que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, que a gente, de fato, pregue o Evangelho, que a gente faça o nosso devocional com o Senhor pela graça dEle, sem peso, mas com amor ao Senhor, voluntariamente. Que a gente busque uma vida de santidade, que a gente alimente o nosso espírito e que pela graça de Deus Ele vai nos moldar até o dia que Ele voltará para resgatar os seus. E que a gente saiba discernir essa época que nós estamos vivendo. Vamos orar? Pai amado, nós te damos graças, Pai, pela Tua santa palavra. Que o Senhor convença corações, que o Espírito Santo de Deus abra os olhos daqueles que estão cegos, Senhor. Aqueles que não discernem espiritualmente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, Pai. E que o Senhor trate com a sua igreja, Senhor, nos molde ao caráter de Cristo. Tira de nós toda hipocrisia religiosa, toda falsa espiritualidade, todo endurecimento com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor trate conosco, trate com os nossos pecados, para que nós não sejamos anestesiados a essas verdades. E que, de fato, o Espírito Santo venha e nos faça discernir a época em que estamos vivendo, vigilantes e preparados pela Sua graça, Senhor, para a volta do Seu amado Filho, Jesus Cristo, e no nome dEle que nós oramos. Amém.